Muito bom dia a todos. Antes de dar início à sessão de hoje, vamos aguardar aqui alguns minutos, um minuto, dois, só para aguardar que entrem mais pessoas na sessão. Bom, creio que já deixámos aqui passar 2 minutos. Bom dia novamente e bem-vindos a todos os que se juntam a mais uma edição das Invoicing Experience Webinar Series, um conjunto de webinars dedicado a promover o conhecimento geral sobre faturação eletrónica, os desafios e exigências legais, as tendências e o seu impacto na transformação digital das empresas e da economia. O meu nome é Nuno Matos e sou responsável de marketing da Solvos a nível ibérico e nesta edição, dedicada à importância da fatura eletrónica na agilidade empresarial, temos o prazer de contar com a presença do Ricardo Correia, partner da UI, a quem desde já agradeço em nome da Solvos Chef ter aceito o nosso convite. Algumas notas breves antes de passar a palavra ao Ricardo. Sabemos que, e dentro do contexto do tema de hoje, cumprir as leis e regulamentos fiscais que estão em constante mudança é um desafio para qualquer empresa, sobretudo quando a operação vai para além do mercado nacional. Para empresas que já têm uma atividade internacional ou para aquelas que planeiam o seu negócio nesse sentido, é ainda mais crítico conhecer as obrigações fiscais em vários mercados e procurar antecipar as inúmeras alterações legislativas nas quais a faturação eletrónica tem um papel central e continuará a ter ainda mais ao longo dos próximos anos, a nível mundial e em particular no espaço europeu. Gostaria ainda de relembrar o atual enquadramento legal em vigor para a faturação eletrónica. Assistimos no final do ano passado, sensivelmente no final de novembro, ao 7º adiamento da obrigatoriedade na emissão de faturas no âmbito dos contratos públicos, que se iria aplicar às micro e PME, tendo sido estabelecido o dia 1 de janeiro de 2025 como nova data para a entrada em vigor desta lei. Este facto torna ainda mais relevante ouvirmos o que o Ricardo nos tem hoje para dizer, nomeadamente sobre a importância da faturação eletrónica numa maior agilidade e competitividade das empresas nacionais e de como elas devem estar preparadas para o mercado global, independentemente dos prazos legais que estejam em vigor. Relembro que no final desta sessão haverá espaço para perguntas e respostas, podendo as mesmas ser colocadas aqui no chat da plataforma. E passo desde já a palavra ao Ricardo, que nos irá falar sobre desafios para o cumprimento da faturação eletrónica, não apenas em Portugal, mas no resto do mundo. Ricardo. Bem-vindo. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu trouxe aqui desafiado aqui pela Solvos, para falar sobre a faturação eletrónica e sobre os desafios para as várias empresas nas suas implementações e quais são os principais benefícios que a rolam, independentemente do contexto regulatório e independentemente dos diversos adiamentos que existem. Eu vou partilhar uma apresentação. Deixa-me só... Desculpa. Aqui um desafio. Um desafio que já vou resolver. Entretanto, também mais uns segundos para mais pessoas que ainda estão a entrar se juntarem. Ótimo, ótimo. Peço desculpa, estou a ter aqui uma altercação técnica. Não sei se estão a ver. Sim. Muito bem. Bom, depois de passar este desafio, no ciclo destas séries do webinar, eu vim aqui apresentar a agilidade corporativa
ou que o impacto e os benefícios que a faturação eletrónica podem trazer para a agilidade corporativa. Bom, um dos fatores mais importantes, e porque é que vem a faturação eletrónica, fazendo aqui um bocadinho, aqui um ponto de situação, de onde é que vêm de onde é que vêm estes programas de faturação eletrónica e porque é que eles foram implementados. Convém relembrar que a faturação eletrónica não é algo que se cinge a Portugal. A faturação eletrónica é um dos pilares da digitalização das autoridades tributárias e dos governos, e está espalhado por várias centenas de países, sendo a sua implementação muito forte na Europa e na América Latina, mas também com um grande peso na Ásia. Ou seja, a faturação eletrónica é claramente um dos pilares da digitalização das autoridades tributárias e está cada vez mais a ser disseminada, a ser utilizada como um dos pilares, tal como o SAF, tal como o e-accounting reporting, tal como outras iniciativas de governos digitais e de autoridades tributárias digitais. Mas um dos principais pilares onde as autoridades tributárias estão a investir mais e cada vez investem mais, mesmo com aqui alguns adiamentos em algumas jurisdições, é a faturação eletrónica. Existem vários países a disputar a faturação eletrónica. Se falarmos nos países de língua oficial portuguesa, temos países como Cabo Verde, temos países como Moçambique, que eventualmente poderá arrancar, e Portugal, obviamente, que já tem a faturação eletrónica. Brasil é um país onde existe uma faturação eletrónica muito com um sistema, com um modelo muito exigente. E, portanto, não só nos países de língua oficial portuguesa, mas em todo o mundo, este é um dos principais iniciativas. E estas iniciativas de digitalização são cada vez mais crescentes nas autoridades tributárias, o que significa que estamos a ver um futuro em que a faturação eletrónica vai ser uma regra e não uma exceção. E uma regra e não uma exceção, não como um comportamento facultativo, mas como um comportamento obrigatório. E, portanto, quanto mais cedo e quanto mais preparadas as organizações estiverem para responder a estes desafios em Portugal e em todas as outras jurisdições onde também têm operações ou para onde fazem transações comerciais, será um fator muito relevante. Bom, mas e se formos ver a nível europeu, e a nível europeu, como podem ver no lado esquerdo, no lado direito, peço desculpa, temos uma disseminação, ou está em planeamento, ou já está implementado em diferentes países a faturação eletrónica. Portugal, estão a ver ali que Portugal está a branco. Mas porquê? Porque estamos aqui só a refletir aqueles que são obrigatórios. Em Portugal existe faturação eletrónica, e agora estamos a falar aqui do B2B, para o B2G, portanto, a nível de Estado, de contratos públicos, existe já para as grandes empresas. Para as pequenas e médias empresas ainda houve aqui outro adiamento, mas a questão é que, em termos obrigatórios, já existe uma mancha muito considerável em todos os países europeus. Isto também significa uma coisa, que é, apesar de vermos uma mancha toda amarela, ou mancha amarela com alguns países em branco, que muitos deles estão-se a preparar também para introduzir, tal como eu estava a dizer, a faturação eletrónica, com este desarrolar dos programas de digitalização das autoridades tributárias, existe aqui várias considerações. Se é mandatório ou se não é mandatório, é um dos fatores que faz distinguir os regimes de faturação eletrónica de cada país. O próprio regime, e isto aqui é a diferença se é mandatório ou opcional, face a um segmento B2B, B2C, para Estado, B2G, etc. Há também diferenças nos vários países, portanto a mancha não é uniforme, e principalmente o modelo aplicável. O modelo aplicável, podemos falar aqui de formatos, uns são com PDFs com um selo eletrónico qualificado, outros para alguns tipos de segmentos, por exemplo, determinados tipos de documentos, como o BL, no caso português, na versão CIUS-PT, e, portanto, isto quer dizer que, apesar de faturação eletrónica ser denominadamente algo que pode ser transmitido
por meios eletrónicos um meio, uma fatura ou um documento fiscalmente relevante que pode ser transmitido por meios eletrónicos e que deve ser arquivado como tal e deve ser sempre tratado no seu ciclo de vida contínuo como tal. Apesar disto, os modelos de implementação, e isso é convergente, ou seja, a definição é convergente em todos os países europeus e em todo o mundo, mas o modelo que se implementa em cada um dos países tem diferenças. Tem algumas diferenças, mas isto reside na implementação. E isto aporta aqui alguns desafios para as organizações que querem se comportar e têm operações em vários países. Não só operações físicas, operações com estabelecimentos estáveis, mas também com operações em que eu faço transações para outros países. Isto significa que um dos passos muito importantes na implementação da faturação eletrónica é ter também aqui a capacidade de ter alguém, e por isso estou também agradecido aqui estar pela Sofos ter convidado, para ter alguém para ter uma implementação que permita, ou que permitam garantir com menos esforço possível a nível dos sistemas e dos processos de cada organização, poder cumprir com estas diferentes realidades, de uma forma sem uma adaptação forçada a cada uma das localizações. Se eu conseguir cumprir nas várias localizações sem uma adaptação específica, mas ter uma interface em que eu consiga responder a todas estas pequenas diferenças de Estado para Estado, cumprindo na mesma ou utilizando na mesma faturação eletrónica, eu posso incorporar todos os benefícios nos meus próprios sistemas, nos meus próprios processos de um instrumento digital, mas sem ter o esforço de investir nestas diferenças. Bom, em Portugal, eu não vou, para focar em Portugal, não vou estar aqui a explanar muito o contexto regulatório português, mas o contexto regulatório português, em grande parte, reside aqui no primeiro regulamento do Conselho e do Parlamento Europeu, que vem estabelecer um conjunto de trusted providers, portanto, de prestadores de serviços de confiança e os próprios serviços de confiança, entre eles o selo e a assinatura eletrónica qualificada. Depois, claramente, em Portugal temos aqui um ponto adicional que eu gostava de relevar, que nem sempre acontece isto nos outros países, que é a exigência, e temos aqui um decreto-lei 28/2019, a exigência de um software de faturação certificado. E, portanto, se entendermos isto, para voltar um bocadinho atrás, se entendermos que temos que ter já um conjunto de necessidades especiais que atendem às realidades de cada localização. Em Portugal, um software de faturação certificado. Em Espanha, não necessita um software de faturação certificado, mas necessita de um conjunto de requisitos que divergem do português e por aí fora. Ou seja, já existe aqui um conjunto de necessidades que já foram investidos e já estão incorporados nos próprios ERPs ou nas entidades a quem eu contrato e, portanto, ter esta capacidade, ter aqui um layer que me permita cumprir com todas estas novas exigências que também são diferentes a nível de faturação eletrónica, é a transmissão desse documento que é emitido do software de faturação para os meus clientes, é aqui um passo fundamental na implementação. Mas, portanto, no contexto português é tão importante o regulamento do Conselho Europeu, como também o Decreto-Lei número 12/2021, que é a transposição do mesmo para a realidade nacional. Mas, acima de tudo, estão sobre este pilar, que é o Decreto-Lei 28/2019, que é a necessidade de ter um software de faturação certificado e que depois, sim, estabelece que pode-se comunicar faturas através de 3 modelos, EDI, EDI, que seja aprovado um modelo normativo aprovado pela Comissão Europeia, pelo contexto do Parlamento Europeu, ter o selo ou assinatura qualificada eletrónica ou convencionalmente por papel. E, portanto, nos últimos um despacho e depois uma lei, que foi estes adiamentos que o Nuno esteve a explicar, que houve aqui alguns adiamentos, mas o adiamento reflete apenas uma componente da faturação eletrónica. Ela já é possível, já está incorporada na regulamentação portuguesa, é execuível utilizar, tem vários benefícios, mas é um adiamento de uma mera parte, que é a posição do selo eletrónico qualificado, onde a lei não põe isto em causa, só apenas equivale o PDF a esse PDF normal, a um PDF com selo eletrónico qualificado. Mas, se formos ver mais para o futuro, podemos ver que, mais tarde ou mais cedo,
vamos ter aqui a obrigação, e mais cedo ou mais tarde, e portanto este mandatório será no próximo ano, 2025, mas no futuro, em 2025, não será só em Portugal, mas será todo no espaço europeu. Portanto, isto é uma convergência, é um mandato. Isto porquê? Porque existe uma nova diretiva que se chama VIDA, que é o IVA na era digital, em Digital Age, por isso é que vem daí VIDA, em que vai tornar obrigatório ter aqui um conjunto de instrumentos de reporte digital para as transações intracomunitárias. E até estas diretivas comunitárias até colocam aqui mais foco em entidades com estabelecimentos estabelecimentos não permanentes em Portugal, que fazem operações em Portugal, etc. E, portanto, tem aqui, em Portugal e em outros países, tem aqui outras exigências onde vai existir aqui um conjunto de transações que têm que, obrigatoriamente, obedecer um conjunto de novo reporte digital e daí, um dos instrumentos onde a Comissão Europeia assenta para dinamizar, para garantir a comunicação e o reporte digital é a faturação eletrónica. E daí ser uma exigência que neste caso, até 2028, mas não será em 2028, mas até 2028, todo o espaço europeu, e mesmo que todo o espaço europeu tem que existir faturação eletrónica, pelo menos para estas transações, o que vai implicar que todos os Estados-membros vão também tornar mandatório para outras operações, para haver uma maior convergência, para haver um maior alinhamento de reporte de fiscal. Portanto, isto é uma necessidade, para além de ter benefício per si, vai ser uma realidade sem questão. Bom, mas passando aqui aos desafios e aos benefícios, existem diversos desafios na implementação da faturação eletrónica, no uso da faturação eletrónica. Primeiro e neste contexto, como podem ver, já não estamos aqui só a falar no contexto das operações domésticas, mas também vamos a falar dos contextos das operações intracomunitárias, estamos a falar aqui também no contexto das operações em vários estados, em várias localizações onde temos também operações físicas ou operações comerciais. Existe aqui um primeiro desafio, é ter a garantia de estar sempre a tomar controle sobre todos estes requisitos, para estes diferentes segmentos. Apesar de tudo, ainda pode existir aqui diferenças de modelo, diferenças de tipologia de regimes que se podem utilizar, que se denominam faturação eletrónica. Portanto, há aqui uma exigência. Depois, temos aqui, como estava a falar, em Portugal existe aqui um conjunto de requisitos para software de faturação, software de faturação para emissão de faturas e documentos fiscalmente relevantes, mas também existe aqui como garantir a implementação disto com a existência também de softwares de faturação com aqui requisitos específicos para a jurisdição. Depois existe aqui o custo da implementação. O custo da implementação não pode ser só visto com o esforço e o investimento que temos que incorrer para implementar a fatura eletrónica, mas é o custo escondido. Se falharmos comercialmente e reputacionalmente, tem aqui um risco muito elevado. Não é? Uma fatura física, podemos ter aqui alguns vetores de correção, uma fatura eletrónica está emitida, foi enviada para um determinado ponto, tem aqui um fator reputacional elevado e comercialmente também tem outro contexto e outro impacto, a falha. Mas também tem aqui um outro desafio, que é a regular toda aqui, não é só as contas a pagar e contas a receber, mas esta faturação eletrónica tem aqui vários ambientes onde são necessários a regular para implementar. É a área financeira, é a área de fiscal, é a área da IT, portanto, tem aqui um desafio acrescido. Depois, existe sim aqui um desafio, que é os processos e os dados que existem. Portanto, a nível dos processos, temos aqui que ver que vai ter que existir aqui algumas mudanças de processos. E processos porque
diferente do espaço do mundo físico, em que existe um arquivo físico em que se arquiva documentos, não tem que se estar a arquivar documentos, a fatura eletrónica pode ser enviada, depende do modelo que se utilize, pode ser observado se já chegou ao receptor ou não, e tudo isto é mais rápido, mais célere, e, portanto, mas existe sim que se faça a alteração de processos de negócio. E depois, por último, obviamente que há aqui um desafio que é escolher a solução mais adequada. Para a organização. Porquê? Porque existem muitas soluções, pode ser feito dentro de casa, pode ser feito comprado e implementado, pode ser comprado como as a service, pode ser comprado como outsourcing, e, portanto, qual é a melhor solução? E entre estas ainda existem muito mais sabores. Portanto, existem aqui vários desafios. Bom, em relação aos benefícios, isto são claramente evidentes. Portanto, por um lado, benefícios como a redução de custos, vamos reduzir toda a quantidade de papel que temos, o arquivo, as comunicações, mas também existe aqui um conjunto de eficiências. Eficiências a nível do processamento da própria faturação, e isto pode ser alavancado com automação. O que não haveria, o que poderia não haver, ou não existe essa possibilidade de utilizar a automação sobre um processo convencional, aqui podemos utilizar a automação como um fator multiplicativo de eficiências. Mas também existe aqui outro fator que é o cash flow. O cash flow fiscal também, e o cash flow propriamente dito de ciclo de caixa. Há aqui claramente um benefício, há um maior controle sobre as contas a receber e as contas a pagar, pode chegar mais rápido ao destinatário, a fatura, sei que ele recebeu a fatura, tenho um maior controle sobre o ciclo de pagamento sem atividades manuais. Depois, há aqui também o benefício de mitigar fraudes, ok? E existe aqui, pode existir fraudes, portanto, hoje em dia, comunicações de faturas, os IBANs, etc., e é muito importante saber a quem é que chega. Portanto, há aqui a utilização de fatura eletrónica inibe e reduz muito qualquer tipo de fraude e limita muito tipo de erros que podem existir e que também levam à reemissão de faturas, notas de crédito, etc. Existe muito overheads que pode-se reduzir, ou custos fixos que podem-se reduzir nesta utilização da fatura eletrónica. Como qualitativos, claramente temos um fator de imagem ecológica e sustentabilidade, garantimos a autenticidade e integridade de um documento, garantimos a entrega deste documento a um destinatário, e isto é muito importante, e depende do modelo que se utiliza na implementação, garantimos que chega e conseguimos comprovar que recebeu. Tanto é importante para as faturas como é importante para as notas de crédito. E se relembrarmos, as notas de crédito têm que ser verificadas ou confirmadas a sua recepção pelo destinatário, e a faturação eletrónica, mais uma vez dependendo do modelo que se utilize, pode ter esta vantagem de inibir. Ou seja, tem aqui outros custos que vamos reduzir e que podem não ser tão visíveis e tão imediatamente visíveis, mas existem muitos custos que podem se reduzir e aumenta a conformidade regulatória. A nota de crédito, no caso da nota de crédito, a nota de crédito terá que ser validada pelo receptor, e com uma faturação eletrónica implementada com um modelo adequado para o emissor conseguir ver que o receptor recebeu essa nota de crédito, e reduz aqui um conjunto de atividades. Depois, claramente, há aqui uma capacidade, e como estava a dizer, a utilização de automação, que é software de robótica, para a faturação eletrónica, ou para o ciclo de faturação. Obviamente que existe aqui um benefício que é a modernização de toda a função contabilística, financeira, fiscal, etc. E depois, obviamente, que existe aqui um aumento de controle e transparência em tudo o que seja relacionado com a área fiscal. Ou seja, qualquer tipo de litigância ou qualquer tipo de controvérsia pode ser muito mais facilmente dirimido com um contexto de faturação eletrónica, em que o facto pendente seja um documento comercial do que um documento de papel, onde existe aqui uma maior suscetibilidade e mais difícil de de prova. Um exemplo, só para se perceber aqui o que... por um lado a fraude, por outro lado a redução de custos. Um exemplo recente foi uma fraude que existiu recentemente, há pouco tempo, na Câmara Municipal de Viseu, onde foi pago não ao destinatário, não ao emissor de fatura, neste caso que era a Galp, cerca de 600 mil euros
E porquê? Porque no documento foi alterado o IBAN e portanto, os valores foram desviados. O que é que isto significa? E apesar de terem recuperado algum dinheiro, ainda existem 370 mil euros que não foram recuperados. Pelo menos à altura da notícia. Portanto, o que é que isto significa? Significa que isto tem um fator relevante, não só na melhoria do cash flow, não só na melhoria da redução de custos diretos, de papel, etc., mas também evitar fraudes desta natureza. Para implementar a faturação eletrónica, e eu trazia aqui, só para concluir, o ciclo de implementação da faturação eletrónica, e se calhar muitos aqui já têm faturação eletrónica implementada, mas se estivermos a observar um contexto mais alargado, obviamente que tem que passar, obviamente, pela observação de requisitos, estabelecimento de requisitos para implementar, seja tanto internamente como compra de soluções, e, portanto, existe aqui um caminho que envolve um conjunto de stakeholders ou intervenientes, onde tem que existir claramente o alinhamento do IT, da área financeira, da área tax, e depois da área contabilística, obviamente, das contas de pagar, contas de receber, ou seja, existe aqui uma envolvente que leva a um caminho bastante, pode ser bastante exigente. Isto que o fator chave, ou o fator mais relevante, é aqui a implementação, apesar deste caminho, é a implementação da tecnologia. A tecnologia que é uma solução de faturação eletrónica que permita responder a todos estes desafios, a todos estes requisitos das localizações ou das jurisdições onde têm estas pequenas diferenças. Portanto, como podem ver aqui, tem que haver este alinhamento entre os processos internos, entre os sistemas que existem para as várias localizações, sistemas que são os softwares de faturação que existem nas várias localizações, softwares de contabilidade também, e depois esta tecnologia que nos permite garantir nas diversas localizações o cumprimento do contexto regulatório, mas também me permite interação com todos os meus sistemas, com o mínimo impacto dos meus sistemas. E daí qual é a forma de implementar desta solução de faturação eletrónica. Existem várias formas, eu trouxe aqui 3 possíveis. Uma obviamente, podemos implementar através do nosso próprio ERP, adaptar o nosso próprio ERP para fazer a faturação eletrónica, outra através de vendors ou parceiros, ou provedores especializados em soluções desta natureza, como a Sovos, por exemplo, e outra através de vendedores locais, ou seja, pequenas software houses locais. Bom, os dois extremos têm o extremo mais direito, o local vendors, portanto, tem aqui algumas limitações, porque, como podem ver, existem aqui várias diferenças ao nível dos vários países e existe, se eu quiser operar a fazer transações em diferentes países, tenho aqui alguma limitação. O do RP Vendors, muito bem, mas obviamente se eu tiver mais que um software de faturação, diferentes produtores, obviamente vou ter aqui um maior esforço, um maior investimento em adaptar cada um deles, e vou ter um maior, ou seja, não há aquela, como poderia ver anteriormente, não existe aquela solução umbrella, uma solução que permita não ter que fazer alterações dos meus sistemas core. E, portanto, vou ter aqui um maior esforço e maior investimento. E, por exemplo, temos aqui nos vendedores especializados, os parceiros especializados, que parece ser uma solução mais equilibrada. E isto é o que as empresas estão a caminhar. As empresas estão a caminhar, por um lado, a selecionar, tentar encontrar aqui uma plataforma, um provedor de serviços que permita encontrar ou ir ao encontro, responder a todos estes requisitos dos vários países, obter todos os benefícios inerentes a isso internamente, que estava a falar, redução de custos, maior integridade e maior automação nas suas atividades, menor fator de risco e de fraude, e utilizando esta plataforma num mix de compra ou utilização, como as a service, e incluindo também outsourcing, ou seja, fazer outsourcing total deste serviço. Ou seja, a emissão de faturação eletrónica ficaria na prestação de um terceiro que não seria
que não teria recursos da própria empresa. Portanto, isto é o último patamar, mas também é uma solução possível. Existem vários benefícios para utilizar este tipo de parcerias. Isto era um estudo que se fez em que os benefícios da parceria para fazer co-source, ou seja, em termos de outsourcing, mas em outsourcing há aqui uma vantagem clara de redução de custos, de redução de risco e de forma que as empresas consigam se concentrar naquilo que é mais importante e deixar estes novos desafios para outras entidades. E era isto que eu queria explanar sobre este tema e sobre os desafios e sobre os benefícios da implementação da faturação eletrónica. Nuno. Obrigado, Ricardo, pela tua apresentação. Acho que foi muito relevante e muito esclarecedora e até pegando aqui nas tuas palavras que foste mencionando ao longo da apresentação e agora, por último, desta importância da seleção de uma solução, dizer que a SoftSafety, portanto, através não só da experiência que já tem de mais de 2 décadas na faturação eletrónica em Portugal, mas é também, e está posicionado como um parceiro único para um desafio global, que, tal como o Ricardo aqui falou, portanto, é a preocupação não só das empresas que já têm essa atividade em vários mercados, ou até mesmo só num mercado, quanto mais não seja a nível ibérico, mas que, obviamente, têm esse objetivo e têm essa visão de vir estar noutros mercados. Não só em Portugal, estamos ligados a mais de 180 parceiros que são fornecedores de softwares de faturação, mas para garantir precisamente essa redução de risco e de, no fundo, dar o conforto a qualquer empresa em poder operar sem essas preocupações fiscais e responsabilidades que sabemos que vão alterando às vezes muito rapidamente, portanto, do ponto de vista legal, estamos ligados a mais de 40 redes a nível mundial para assegurar tanto o envio como a recepção de qualquer cliente ou fornecedor, parceiro, no fundo, para dar uma maior tranquilidade a quem esteja nessa posição. E aproveito para te perguntar, também convidar as pessoas que entretanto, estão a assistir, que poderão colocar aqui questões que o Ricardo poderá responder, mas perguntar também, na tua opinião, Ricardo, quais é que são as principais vantagens de alguém que tenha operações no resto do mundo ou uma atividade de exportação em ter uma solução de faturação eletrónica, independentemente da questão legal, diria eu. Sim. Bom, esse como eu estava a dizer, e eu acho que esse é o fator-chave, ou seja, independentemente do adiamentos ou não adiamentos, independentemente destes diferentes regimes que existam nos vários países, é importante ter aqui, claramente, e como é um facto que vai existir faturação eletrónica obrigatória, inclusivamente obrigatória em muitos países. E, portanto, é uma necessidade das organizações se adequarem o mais rapidamente possível e a ter algo que implique o mínimo possível de alterações nos seus próprios sistemas, dos próprios processos, ter aquele layer que permite ter uma solução que convirja ou que possa responder a todas estas obrigações nos vários passos, nos vários espaços, nas várias jurisdições, é quase um mandato. É um mandato e como podemos ver, e na nossa experiência, há um caminho a percorrer. E esse caminho a percorrer, quanto mais cedo se iniciar, melhor. Vamos falhar em algumas etapas, claro. E, portanto, é importante começar esse caminho quanto mais cedo possível iniciar esse caminho tem, além de ser obrigatório, portanto, era essa a minha mensagem, além de ser obrigatório, portanto, quanto mais cedo, melhor, menos erros, ou temos mais tempo para antecipar erros e reduzir os erros, mas também há aqui claramente vantagens que podemos obter da implementação da faturação eletrónica. Um fator que é o cash flow, que é um fator muito importante para as empresas, e este cash flow pode ser, e eu acabei por falar muito, o cash flow do ciclo de caixa, que é o mais relevante, obviamente, mas também há um ciclo de caixa fiscal. O ciclo de caixa fiscal também é muito relevante. Há aqui garantias podemos aqui ter também e conciliar tanto o benefício do ciclo de caixa financeiro ou comercial com o ciclo de caixa de IVA, que é um fator muito importante e que não só me garante cash flow positivo para o meu cash flow de IVA, mas também vai evitar
possíveis atritos com a inspeção fiscal. Portanto, este contexto financeiro de ciclo de caixa às vezes não é imediatamente observado e é um fator muito importante. Depois, obviamente, existe a redução de custos e é um fator claro. Obviamente não é muito nítido, e se falamos com uma audiência portuguesa não é muito nítido, porque hoje em dia utilizamos o PDF e utilizamos nos últimos 3 anos, derivado ao Covid, utilizamos o PDF como o equivalente à fatura eletrónica, convencionalmente, e a maior parte das faturas são P2B. Se não formos obrigados a implementar algo de novo, nunca vamos implementar. Mas isso não é uma realidade que vai existir. E como podemos ver, na Europa, vai existir outra realidade. E quando tivermos de fazer transações intracomunitárias, e em grande parte das empresas portuguesas fazem operações intracomunitárias, e um facto importante não é só vender outbound para fora, mas também quando eu tiver que fazer compras e que eu tiver que fazer reverse charge interno, vou também ter que utilizar essa faturação eletrónica. Portanto, e agora, dependendo de como é que é a implementação final do mandato, da orientação vida da Comissão Europeia, e, portanto, independentemente de tudo, vai ser algo que é uma realidade e uma necessidade. E, portanto, tem um conjunto de fatores económicos, fatores também logísticos, portanto, vou deixar de ter que acumular tanto papel, etc. Isso é um fator importante. Fatores económicos, fatores de ciclo de caixa e fatores de integridade de documentos, e mais importante do que isso, de controles internos e de evitar fraudes. Como podemos ver para a área, para a Câmara Municipal de Viseu, houve aquele impacto, que é um impacto muito grande, não é? Portanto, agora, podemos ver, se pudermos ver que, e agora dependendo dos negócios, há negócios com muitas faturas, com valores muito pequeninos, há negócios com faturas mais, com menor volume e de maior valor, mas dependendo do negócio, quanto menos controle eu tiver sobre este processo, e é fácil eu ter um pouco de controle sobre este processo, se as coisas ficarem, mesmo em PDF, pode existir aqui algumas falhas de controle. O que não existirá, portanto, falhas de controle porquê? Porque emite-se uma fatura para um cliente, o cliente não paga, o cliente paga atrasado, existe aqui a necessidade de controle de crédito, todos estes ciclos pode-se perder aqui registros e pode ser manipulado. Portanto, todos estes erros e correções, e o cliente não recebeu, eu tenho que emitir uma nota de crédito, ou vou ter que emitir outra fatura. Portanto, existe aqui um conjunto de erros que podem ser evitados. Agora, nesta última componente que eu estou a falar, de maior controle, obviamente que existe aqui modelos, e isto aqui é importante no implementador de faturação eletrónica, modelos e modelos, porque há um modelo que é simplesmente a oposição de um selo qualificado, vamos imaginar, e envio para o outro. Não tem aqui um fator relevante de controle. Agora, o serviço adicional que eu consigo obter para um provedor me dizer que aquela fatura chegou ao destinatário, o destinatário leu a minha fatura, e sim, tem um controle evidente. Eu não preciso enviar a fatura outra vez. Eu sei que o meu cliente recebeu. Um controle superior, como quando o meu cliente diz que não recebeu a fatura. Quando eu envio uma nota de crédito e ele não reconfirma a nota de crédito, eu posso ter um problema também com a autoridade tributária que vai me dizer que ele não fez a confirmação da nota de crédito. Se eu souber que a nota de crédito chegou ao meu cliente, eu não vou ter esse problema. Portanto, existe aqui um conjunto de atributos e evidências de controlo e de controle de processos e de risco de fraude muito, muito relevante. Portanto, são estes 3 pilares que são altamente relevantes da implementação da faturação eletrónica. E quanto mais cedo, melhor, claro. Concordo em absoluto. Aqui uma nota que acho que é importante refletirmos, e tal como tu também falaste ali, da convergência e da adoção da obrigatoriedade no B2B, que está a caminhar a passos largos em vários países europeus. Aliás, Portugal ainda é uma exceção nesse aspecto, não ouvimos ainda falar nada, e houve até aqui um processo que demorou alguns anos, com a transposição da diretiva da União Europeia no que diz respeito à obrigatoriedade no setor público para o B2G, que demorou ou levou algum tempo, e Portugal, lá está, foi dos primeiros, embora esteja a demorar tempo a aplicar para as PMEs, mas agora, diria que agora num espaço relativamente curto de tempo, a maioria dos países europeus estão a caminhar já no sentido da obrigação, e muitos já anunciaram datas para este ano, para o próximo, da obrigação no B2B. De que forma é que Portugal, no fundo, deveria estar também a reagir ou a fazer algo relativamente a isto,
Quanto também para 2028, pelo menos, a própria União Europeia tem prevista, através do projeto de vida que tu mencionaste, essa aplicação a todos os Estados-membros. Sim, Portugal vai regir, vai ser obrigatório, vai ser uma obrigação. E pode haver aqui alguns acertos que se possa fazer neste modelo que está a ser implementado de faturação eletrónica para convergir para outros modelos europeus. E vamos convergir a nível global, a nível da Europa. E se calhar também é por causa disto todo, também há aqui alguns adiamentos, ou seja, temos que ver aqui também alguns acertos que podem estar a ser feitos também da parte da entidade pública e da parte que está a fazer a implementação. Mas eu vejo isto como uma obrigação, tanto pela exigência regulatória, mas o que eu vejo mais é que eu acho que é um mandato das próprias empresas de implementar a faturação eletrónica no modelo correto, para poderem cumprir e para poderem obter estas vantagens claramente. A área financeira e a área fiscal pode ser um centro de proveitos, não só um centro de custos. E esta é uma das formas de ter. Muito bem. Havia aqui uma pergunta da Juliana, mas creio que também ficou respondida entretanto. Não existe ainda nenhuma previsão da obrigatoriedade B2B em Portugal, embora se esteja a ver, seja inevitável até pelo que acontece em muitos Estados-membros, incluindo aqui os mais próximos, Espanha, França, Itália já é obrigatório desde 2019, portanto Portugal invariavelmente irá seguir este caminho, portanto, embora não exista ainda uma data prevista. Não havendo mais questões, Ricardo, não sei se tens alguma nota final que... Tive aqui um percalço. Sem problema. Algum comentário final antes de encerrarmos? Do meu lado, eu acho que eu penso que é um mandato e é uma necessidade. E se todos caminharmos neste caminho e com o modelo correto, e portanto também estamos aqui a falar no contexto da SOFs também por esse modelo. Nós também vemos aqui nas soluções da SOFs aqui alguns vestígios destes modelos que podem ser apropriados. Podemos ter aqui um business case que podemos apresentar ao board ou a nossa, dentro da empresa que se torna evidente que a área financeira, a área fiscal, pode ser claramente um centro de resultados. E este é uma fonte de resultados, poupança e controle. E não existe nada melhor do que estes dois fatores para dinamizar a importância e a relevância da função financeira e fiscal. E são vetores, são variáveis muito importantes, tão importantes, ou quase tão importantes, ao nível do cumprimento das obrigações, obviamente que é uma necessidade, claro, é algo que é mandatório, mas isto é uma forma de sermos capazes de implementar estratégias que criem valor que se materializem em resultados financeiros para a organização. Sim, aliás, e tu falaste aqui de uma estrutura, subentende-se, de maior dimensão, ou de média dimensão pelo menos, de uma empresa, e até, naturalmente, aquelas que muitas vezes já têm alguma atividade fora de Portugal. Agora, se olharmos para as pequenas e microempresas, que são a maioria do tecido empresarial, e até, independentemente de muitas já terem alguma atividade fora de Portugal, poderá dizer-se ou poderá pensar-se que para essas seja um processo, digamos, menos relevante, não é? Ou seja, mas quando tu falas aqui da questão do cash flow, acho que esse é um tema que é sensível a qualquer empresa, sobretudo até às mais pequenas, para quem a questão dos pagamentos e dos atrasos é muito sensível, não é? Para essas é ainda mais crítico receberem de forma acelerada, não é? Exatamente. Bom, à medida que os ciclos de caixa servem para isso, né? Às vezes nem só temos grandes empresas com ciclos de caixa muito positivos, não é? Mas temos grandes empresas com ciclos de caixa negativos. Mas as pequenas empresas vivem destes ciclos de caixa. Os ciclos, se encontrarem aqui um modelo de forma a garantirem ciclo de caixa cada vez mais positivos, ou ter pelo menos controle sobre esse ciclo de caixa, e reduzir todo o trabalho
de controles de créditos, controle de faturas pagas, controle de faturas, ou seja, existe verdadeiramente, não só a nível de cash flow, a nível de recebimentos e a nível de pagamentos, financeiramente, ganhos, mas também, e depois sobre este, existe aquele esforço todo de controlar se pagaram ou não, se controlou se receberam a fatura, se receberam a nota de crédito, se controlou enviar nova fatura. Todo esse valor calculado, se fizermos essas contas e somar todo o papel que se gera, somar todo o arquivo que temos que gerar, somar isso tudo, eu digo, é um business case, não pode haver este business case é positivo. É bastante positivo. Porque, obviamente não estou a fazer conta com o investimento, mas é positivo, agora só temos que atuar o investimento. Mas é claramente positivo. Eu queria Temos só é que dar fazer aqui a conta. Temos que fazer a conta. Sim, não é? claramente. Eu coloquei essa questão porque acho e é natural, mesmo quem não esteja, sobretudo quem não está a par destes temas, pensar que para essas empresas estes são sempre processos mais complexos, ou em que o racional do investimento pode ser mais duvidoso, mas aquilo que tu disseste acho que retrata e explica precisamente a importância e o retorno e as vantagens que mesmo para empresas de menor dimensão existem. E aqui dar uma nota final, e já referi há pouco, mas as parcerias que a Sovos estabeleceu em Portugal ao longo dos últimos 3 anos com os softwares de gestão tiveram como objetivo democratizar e facilitar o acesso das pequeas empresas a este tipo de soluções. E, portanto, hoje em dia, e nós, independentemente dos nossos parceiros, podemos dizer que a maioria já tem a nossa solução disponível, mas diria que qualquer software de faturação, desde os maiores aos mais pequenos, e de software de gestão, já deverão ter uma solução de fatura eletrónica que responde aos requisitos da fatura eletrónica obrigatória para o setor público e, por conseguinte, depois também permitir expandir isso para outros clientes do setor privado, já preparando, no fundo, todo este cenário que aqui o Ricardo explicou e que falámos do que é a evolução da fatura eletrónica no espaço europeu, sobretudo, mas é digamos, um fenómeno que está a acontecer por todo o mundo, não apenas na Europa, e creio que todas as empresas, quanto mais cedo pensarem, implementarem e adotarem este tipo de soluções, só estão a beneficiar com isso, em vez de adiar aquilo que é inevitável. Bom, Ricardo, não sei se tens ainda mais algum comentário. Não, resta-me agradecer o convite. Obrigado nós também, em nome da Sovos Safety, por ter estado presente e por partilhares esta informação que creio que é muito útil para qualquer empresa. Bom dia a todos os que assistiram e até uma próxima. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Obrigado.